Olá, galera do ensino médio, CTCom, bom dia. Mais uma vez gravando um vídeo, aula para vocês. E vamos dar continuidade à nossa matéria sobre o Antigo Regime, já tratando sobre absolutismo monárquico, a formação dos Estados Nacionais. E os primeiros Estados Nacionais que surgiram foram a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha. E essas quatro nações, esses quatro primeiros Estados nacionais, eles tiveram uma grande influência na geopolítica na Europa e como também na economia mundial, tiveram grande influência. Então, o aumento do comércio terrestre e de longa distância, os reis puderam aumentar e melhorar a arrecadação de impostos. E com isso, obtendo mais recursos, puderam formar exércitos assalariados e permanentes e também pagar funcionários para administrarem os seus reinos. Aos poucos, os reis ganharam força para impor autoridade. E esse processo se desenvolveu na Europa e é conhecido como o processo de formação do Estado moderno. E sobre o absolutismo monárquico, ele surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. Então, o apoio da nobreza à monarquia absolutista, deram apoio porque viam na monarquia um meio de conservar seus antigos privilégios. Por exemplo, isenção de impostos, receber pensões, galgar altos postos no exército. Então, a monarquia absolutista, ela teve apoio da burguesia porque a mesma, ela percebeu a importância da monarquia para o sucesso dos seus negócios. Então, a burguesia fez empréstimos, fez doações e ocupou cargos na administração do reino. Então, para a burguesia, para o sucesso dos seus negócios, é importante fortalecer o poder real. Então, fez doações, fez empréstimos, e assim os reis puderam, como eu falei anteriormente, organizar grandes exércitos, pagar por eles, pagar pessoas capazes para administrar o seu reino. E também, o apoio da burguesia se fez também para garantir uma unificação das moedas, uma unificação dos pesos e medidas, coisa diferente do período do feudalismo. O poder era fragmentado, cada feudo tinha sua autoridade, as suas leis, seus pesos e medidas, e isso dificultava muito qualquer comércio. E também o apoio da burguesia à monarquia era uma forma também de ter um apoio político contra os abusos dos senhores feudais também. E sobre absolutismo monárquico, podemos dizer que é um regime político que se caracteriza por uma grande concentração de poder nas mãos de uma pessoa, das mãos do rei. Então, o que podemos dizer sobre o absolutismo para a era moderna? Foi um grande marco. Mas o que favoreceu para o seu surgimento? O que favoreceu para o surgimento do absolutismo na Europa? Primeiramente foram as cruzadas. As cruzadas já tiveram como primeiro objetivo de reconquistar Jerusalém, a cidade santa,
das mãos dos muçulmanos. É um plano que não deu certo. Mas uma coisa que não estava prevista, que as cruzadas, por onde elas passavam, elas criavam pequenos nichos de comércio, principalmente na área ali do mar, as margens do mar Mediterrâneo, assim, lá, nas cidades, fizeram surgir pequenos comércios. Então voltou assim, com o período das cruzadas, o florescimento do comércio. Outro fator que favoreceu o surgimento do absolutismo monárquico foi o crescimento da burguesia. Então a burguesia, como falei anteriormente, com o sucesso do comércio, com o sucesso dos lucros, viam na monarquia, no absolutismo monárquico, um apoio para o seu próprio crescimento, seu próprio desenvolvimento. E também outra característica que favoreceu o absolutismo, seu surgimento, foi o aumento populacional. Houve um descontrole, porque durante o feudalismo existia muito período de guerras. Então, quando houve o cessamento desse período de guerras, de invasões, principalmente entre feudo e feudos, então a população começou a crescer. E infelizmente a produção agrícola era arcaica, então não cresceu com tanta proporção. Então gerou-se um grande problema. Então aí as bases do feudalismo não puderam se sustentar. Então isso fortaleceu com o surgimento do absolutismo monárquico. E outro assunto que fez fortalecer o surgimento do absolutismo foi o declínio, os problemas internos da Igreja Católica, principalmente a partir do surgimento da Reforma Protestante. Então, como é que era o poder dos monarcas absolutistas, né? Eles decidiam a política, eles passaram a interferir na religião, declaravam guerra às outras nações, porque eles tinham que proteger o território. Então, ali o surgimento dos estados nacionais estava efervescente, a geopolítica, a formação, a divisão política dos estados, né? Demarcação de fronteiras. Então, muitas das vezes gerava conflitos. Então, muitas vezes se declaravam guerras entre as nações. E o poder dos monarcas também serviam para a criação de leis e ditavam as sentenças judiciais. Então, houve uma concentração nas mãos dos reis absolutistas, o poder para criar leis e ditar sentenças. Mas o contrário do que se possa parecer, gente, podemos observar que o poder desses reis não era assim tão ilimitado. O que limitava o poder real, o poder da monarquia absolutista? Primeiramente, os costumes, depois as tradições, a existência de ministros fortes para se manifestar contra os abusos de poder. Então, podemos também listar fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo. Por exemplo, o aperfeiçoamento da imprensa e, como falei também anteriormente, a Reforma Protestante. Então, a imprensa ela surgiu desde a época do Renascimento. Então, a imprensa ela melhorou o sistema de comunicação dos reinos e facilitando o controle do rei sobre os súditos. E a Reforma Protestante
foi um movimento que se posicionou contra as práticas da Igreja Católica, liderada por Martim Lutero. Também teve a sua importância na formação dos Estados Nacionais, pelo poder dos monarcas, porque o poder da Igreja, o poder universal do Papa, que tinha muita influência sobre os reinos, ficou enfraqueceu o poder do Papa e fortaleceu ainda mais o poder real. E quais eram as bases de sustentação das monarquias absolutistas? Como falei, a existência de um exército forte voltado para a guerra, o apoio de uma parcela da nobreza que visava conservar seus privilégios, também o apoio dos comerciantes que buscavam ajuda do rei para a ampliação dos seus negócios. E a outra base de sustentação das monarquias era a imposição de leis favoráveis ao poder real. E o absolutismo monárquico, sob diferentes formas, teve lugar na história política de diversos estados europeus como citados anteriormente, como Portugal, Espanha, a Inglaterra, a França. Mas o reino da França, provavelmente com certeza, na figura do Luís XIV, que reinou entre 1638 a 1715, o exemplo mais representativo de monarca absolutista. Então, ele adotou como seu símbolo o sol, para indicar que ele era o centro do qual irradiava a luz da França. Então, ele atribuiu a si mesmo a famosa frase, eu não lembro agora a pronúncia em francês, que eu perguntei até ao meu cunhado, ele falava assim, l'État moi, eu acho que é assim que se pronuncia, que em português quer dizer o Estado sou eu. E durante o período do absolutismo monárquico, houveram teóricos, filósofos que defenderam o absolutismo. O primeiro exemplo que eu posso citar é o inglês Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu o seu livro, o Leviatã, que ele compara o Estado a um monstro poderoso criado para acabar com a desordem e a insegurança da sociedade. Segundo Hobbes, nas sociedades primitivas, o homem era lobo do próprio homem, vivendo em constantes guerras e matanças, cada qual lutando pela sua sobrevivência e olhando para seus interesses individuais. Para Hobbes, só havia uma solução para esses conflitos: estabelecer um contrato social, na qual cada um deveria renunciar à sua liberdade em favor de um governo absoluto, capaz de garantir a ordem, a direção e a segurança do convívio social. Hobbes justifica o poder absoluto dos governantes como condição necessária à paz e ao progresso da sociedade. Esse poder do Estado nasceria desse contrato social, que é um acordo ao qual a vontade do governante passaria a valer como a vontade de todos. Buscar o bem-estar do povo seria o dever básico do titular do poder político, no caso, os reis. Outro defensor do absolutismo monárquico, eu posso citar assim, é o francês Jacques Bossuet. Então, ele era contemporâneo de Luís XIV e ele foi um grande defensor da monarquia absolutista e cristã.
Bossuet, ele dizia assim que o rei era o predestinado por Deus para governar, e o seu poder, sendo de origem divina, era absoluto. Por isso, para Jacques Bossuet, o rei estava acima de todos os súditos e não precisava justificar a ninguém as suas atitudes e ordens. Olha aí, gente. Somente Deus poderia julgá-las, mas era natural ao bom o rei usar seu poder para a felicidade geral do povo. Bossuet, uma frase dele, que um rei, uma fé, uma lei, que se tornou uma espécie de lema das monarquias absolutistas. Outro defensor do absolutismo foi Jean Bodin. Também ele é considerado o primeiro teórico do absolutismo. Ele publicou em seu livro, assim, em português quer dizer como é que pronuncia a palavra? Vou dizer assim, não tenho certeza, que essa é uma tradução que eu esqueci até de perguntar ao meu cunhado. Vamos dizer se é Six Livres de la République, as 6, fugiu agora, vou verificar para vocês depois, tá? Eu passo. Onde se discutiu a questão, nesse livro dele, se discutiu sobre a questão da soberania. Segundo ele, a soberania era um poder indivisível. O rei, portanto, na qualidade de soberano, ele não poderia partilhar o seu poder com ninguém, nem tampouco estar submetido a outra autoridade. Para Bodin, embora não se encontrasse submetido nem mesmo às próprias leis que formulava, o soberano estava abaixo da lei divina, numa concepção que misturava religião e política. Outro teórico famoso é o teórico italiano Maquiavel, que ficou conhecido principalmente pelas suas frases simbólicas para retratar o governo ideal. Ele defendia que o Estado, para atingir os seus objetivos, não deveria medir esforços, pois os fins justificam os meios. Uma das alternativas para construir um Estado forte seria a separação entre moral e política, uma vez que as razões do Estado deveriam ser superiores a quaisquer valores culturais e sociais da nação. Maquiavel elaborou a tese que o líder político, o príncipe, no seu livro que ele escreveu, deveria aprender a ser mau para conseguir manter o poder. Além disso, defendeu um governo em que os indivíduos eram vistos como súditos que deveriam apenas cumprir ordens. Então, gente, vou finalizando o vídeo, tá? Espero que todos assistam com atenção, tá? Peço desculpas aí a cara, que eu estou vindo aí de serviço, então estou adiantando esse vídeo aí para no horário de vocês certinho, tá lá postado, está em condições de, dentro do horário, não atropelando nada, vocês assistirem a aula de hoje. E vou passar daqui a pouco, vou postar lá no grupo um questionário para vocês responderem sobre aquilo que vocês assistiram hoje. É importante que vocês respondam. O questionário tem como objetivo verificar realmente se vocês estão acompanhando as aulas. Vocês têm que entender que a importância de estudar, e vocês são o futuro desse país, gente. E futuramente nós precisamos de mais médicos, mais juristas. Desculpa a interrupção, então vou voltando ao assunto do questionário. Então vou passar um questionário que tem como objetivo para verificar se vocês estão
observando, vendo os vídeos, acompanhando as aulas, gente. Então, a gente tem que aproveitar esse período de pandemia para estudar, gente. Não podemos estar presentes, infelizmente, né? Confraternizando durante as aulas, né? Mas vocês têm que ter em mente que vocês são o futuro dessa nação e precisamos de mais. Que vocês se formem médicos, juristas, políticos, para tornar essa nação mais justa, uma nação ordeira, uma nação de paz. Vamos estudar, gente.